Oi, pessoal, tudo bem? Aqui tudo ótimo. Agora estou maravilhosamente bem. Ainda assim, faltando 5% para chegar no meu normal, mas tô ótima, tô muito bem. Por que eu tô falando já dessa forma, né? Quero contar para vocês sobre a viagem que eu fiz para Argentina, no dia 4 agora de novembro, que foi uma viagem incrível, única, mas também muito intensa e muito forte nos aprendizados. Por que eu fui para a Argentina? Na verdade, o destino era Capilla del Monte, que é uma cidade na Argentina, uma cidade de interior. Ela é muito famosa por avistamentos OVNIs, tem muitos avistamentos por lá, muitas coisas relacionadas a vidas extraterrestres acontecem por lá. E a própria cidade, no centro, tem muitas lojas que tem ETs, que tem várias coisas relacionadas a isso, é muito legal de ver. Tem esculturas pela cidade inteira de ETs, então é bem característica e bem legal de conhecer. Nós fomos para Capilla del Monte por conta do evento do Matias de Stefano, o Diossoi. Foi a finalização do Diossoi que nós começamos no Egito, né? Muitos de vocês seguiram aqui a minha viagem pelo Egito. Lá começou essa tarefa para a transição planetária, né? Para a gente contribuir de uma forma positiva com essa transição, trazendo amor, trazendo essência, trazendo propósito, através das nossas energias. Então nós jogamos tudo isso, né, para a rede planetária lá no Egito, e agora em Capilla del Monte a gente trouxe da rede planetária e plantou na Terra, né, como se a gente tivesse feito mesmo a materialização de tudo aquilo que a gente criou no Egito. Então, para a gente chegar em Capilla del Monte, a gente teve que viajar, né? Dessa vez, eu e meu marido fomos. Foi muito incrível, vocês vão entender por quê. Eu senti muito forte que meu marido viria junto comigo dessa vez. Ele nunca foi em nenhum evento que eu participei, em nada relacionado ao meu trabalho, ele nunca foi junto comigo. Mas eu disse para ele, dessa vez você vai comigo. Eu ainda levantei o dedo e falei bem assim para ele, dessa vez você vai comigo. E ele estava na cozinha quando eu falei isso, né? Logo em seguida que eu falei isso para ele, uma borboleta deu um jeito de entrar no vitrô da cozinha, porque estava bem fechadinho, assim, tinha um espaço muito pequeno para uma borboleta passar. Ela conseguiu passar e ela veio voando rápido na direção dele. E, gente, não era qualquer borboleta, não. Eu vou pôr aqui para vocês verem. Essa borboleta, ou seja, totalmente diferente, incrivelmente linda. E quando veio, ele mesmo falou, bom, eu acho que esse é um sinal para mim com você. E pronto, aí a gente começou todos os preparativos e tudo mais. Agora vamos à viagem, né? Contar para vocês. Bom, um dia antes da viagem, eu fui pro salão, fui fazer minhas unhas, fui fazer a sobrancelha, né? Fui me arrumar, queria estar bem, né, pro evento. E lá no salão mesmo, as meninas começaram a falar, né, dos cílios e tal, de fazer os cílios, que fica bem lindo. E todas fizeram, e a dona do salão fez, e não sei o quê. E aí eu decidi fazer. Falei, então eu vou fazer também, né? Afinal de contas, dá até menos trabalho, não tem que ficar passando rímel. Enfim, não borra e tudo mais. Aí fui fazer os cílios. Deu tudo certo, tava ok. Fiz de manhã, né? Aí durante todo o dia eu fiz várias correrias, fui para o centro aqui de Santos, tinha que imprimir as passagens, fui trocar dinheiro, fui sacar dinheiro, fui fazer um monte de coisa, comprar algumas coisas que ainda faltavam, terminar as malas das meninas lá em casa. Enfim, terminei o dia, tava tudo pronto para a viagem, tava exausta, fui dormir. No dia seguinte já era o dia da viagem, era o dia 4, a gente ia pegar o voo na parte da tarde, mas já saímos logo cedinho de manhã, porque até chegar no aeroporto demora e é bom chegar com bastante antecedência. Quando eu acordei, eu comecei a sentir um desconforto nesse olho aqui. Mas eu achei, uma sensibilidade, né? De repente a cola dos cílios, dizem que é normal, e deixei pra lá. Mas o meu olho chorava, assim, eu piscava, caía várias lágrimas, sabe assim, chorando muito e me incomodando muito. Na viagem de ida para São Paulo, para o aeroporto de São Paulo de Guarulhos, né? Fiquei o tempo todo tentando controlar aquilo e eu chorava e ardia
e eu pegava papel e tirava aquelas lágrimas todas, já estava me incomodando bastante. E eu comecei a perceber que estava começando a inchar o meu olho. Chegamos no aeroporto. No aeroporto, meu olho começou a inchar ainda mais, eu comecei a não enxergar nada desse olho, eu comecei a ver tudo, parecia que eu tinha posto um saco plástico assim na frente, um saco plástico transparente. Tudo desfocado, eu falei, gente, eu não tô enxergando nada desse olho. Aquilo começou a me preocupar. E o olho inchando cada vez mais, não parava de chorar, não parava de chorar, eu comecei a ficar já aflita. Aí eu sentei, a gente já tava esperando no gate pra embarcar. Eu sentei, eu falei, eu vou tirar esses cílios, arranquei tudo. Tanto desse olho quanto desse, aqui ficaram uns 2 só, mas como esse tava bem, eu até deixei os 2 últimos cílios, não tava conseguindo, não quis forçar. Mas esses saíram com muita facilidade, porque eu tinha chorado muito já, tava muito úmido, né? Então era só pegar assim e já saía. Arranquei tudo. Quando eu subi no avião, meu olho tava desse tamanho, até publiquei uma última foto lá no meu Instagram, o olho enorme. E durante o voo, que foi de 2 horas e pouco, foi um verdadeiro pesadelo, assim. Eu comecei a ficar inquieta porque eu já estava começando a sentir dentro do olho como se fosse parecia que tinha alguma coisa que estava me cortando lá dentro. Comecei a sentir dor. E eu ia o tempo todo pro banheiro para lavar o olho, mas eu não lavei com água de torneira não, eu tava lavando com soro fisiológico, que meu marido usa lentes, né, e ele sempre tem. Então eu ficava pondo soro fisiológico o tempo todo, água mineral também, pus um pouquinho para lavar, mas era mais soro, eu ficava, né, ali na pia tentando pôr. E aquilo me dava um certo alívio no momento, mas 5 minutos depois já começava aquela dor, aquela dor. E teve uma hora que eu tava no banheiro e eu olhei assim pro espelho, né, e eu conversei com o meu olho. Eu tenho muito isso de conversar com o meu corpo. E aí eu conversei com o meu olho e falei, o que que eu posso fazer para te ajudar? Me fala que eu não tô aguentando de dor, o que que eu posso fazer? E ele falou simplesmente assim para mim, eu preciso descansar, fecha os olhos. Mas assim, com muita calma, sabe? Ele me respondeu de um jeito muito sereno, eu é que tava muito aflita. Aí eu voltei pro banco, sentei, fechei o olho, fiquei com o olhinho fechado ali, mas óbvio que para enxergar as coisas eu tinha que abrir. No que eu abri, depois de alguns minutos com ele fechado, eu não tava conseguindo abrir de tanta dor. Aí me deu um desespero, André, eu não tô conseguindo abrir, não tô conseguindo abrir. Aí ele foi lá, pôs o soro de novo, aí eu consegui abrir, mas sempre com muito incômodo, enfim. Quando a gente aterrissou, eu não tava aguentando de dor, era muita dor. E eu me levantei pra gente sair, né, começar a fazer a fila, só que começou a me dar ataque de pânico, gente, eu nunca tive isso na vida. Eu olhei aquele monte de gente na minha frente, eu sentindo aquela dor, eu comecei a sentir as mãos formigando, uma sensação de desmaio, uma sensação de pavor, assim, sabe? Era um ataque de pânico mesmo. Eu falei pro André, eu vou desmaiar, eu vou desmaiar. Aí ele falou, senta. Aí eu sentei no braço, né, da cadeira. Logo em seguida o pessoal começou a sair e já foram me dando à frente, que o pessoal que tava perto percebeu, né? E nisso o André me pegou e foi me levando. Aí a gente desceu a escada rolante, a única coisa que eu vi, assim, de relance. E aí ele me sentou numa cadeira pra procurar ajuda, que eu tava chorando já de dor, eu não tava aguentando. E logo em seguida chegaram os paramédicos do aeroporto. Aí eles perguntaram o que tinha acontecido, eu falei, né, que eu tinha feito cílios, que eu arranquei, que tava irritado, isso e aquilo. E aí eles me puseram na cadeira de rodas, e me levaram pra enfermaria. Lá na enfermaria, com muita dor, eles me deitaram na maca e eles falaram, olha, pelo que você tá sentindo, pelo nível de dor que você tá sentindo, provavelmente você deve estar com uma úlcera no olho. Aí eu até me assustou aquilo, eu falei, úlcera no olho, será? Eles falaram, é bem provável. Então o que a gente vai ter que fazer? Vamos lavar esse olho, porque provavelmente deve ter resquício de cola ainda que foi aplicada. Então a gente vai lavar. E aí você vai ter que ir para uma clínica e examinar esse olho por uma oftalmologista. Só que aí a gente ficou meio sem chão, né? Porque a gente acabou de chegar na Argentina, não conhecia nada, não sabia nem de valores, sabe? Assim, quando você fala, meu Deus, o que vai acontecer aqui, né? Mas a gente foi muito bem assistido em tudo, pessoal. Foi assim, incrível, né? A providência divina mesmo.
Os paramédicos ali foram maravilhosos comigo, super cuidadosos, cuidaram de mim, fizeram a bandagem, né, tamparam meu olho. Depois da lavagem, apesar de ter sentido muita dor na lavagem, logo depois deu uma aliviada. Eu fiquei com ele fechado, como o meu olho tinha me pedido, que eu tinha esquecido completamente, né? Ele falou, preciso descansar. Então eles fecharam, puseram a bandagem, e aí eu fiquei com os 2 olhos fechados, porque se eu mexesse nesse, tentasse abrir esse daqui, eu ia fazer força para fechar esse. E não fazer força já me doía muito. Então, fiquei com os 2 fechados mesmo e sem enxergar. É isso, fiquei cega. Meu marido foi vendo várias coisas, o seguro de viagem, enfim, as malas. E ele não sabe falar espanhol, né, gente? Imagina como é que foi difícil para ele, né? Mas o espanhol dá para entender, né? E também dá para entender o português, né? Por quem fala espanhol. Então, acabou que foi uma troca ali, deu tudo certo. No final das contas, a gente descobriu que a passagem estava sem seguro. E foi bom. Por que foi bom? Porque a gente foi para um particular. E como o peso argentino está super desvalorizado, o valor da consulta na melhor clínica de oftalmologistas da cidade, né, de Córdoba, saiu R$ 70, gente. Então foi um alívio, assim, saber que, apesar de não ter o seguro, né, a gente ainda teria um ótimo atendimento e a um preço super acessível. Nossa, foi um alívio muito grande. Então foi isso que aconteceu. Dali a gente já foi direto para a clínica. A gente conseguiu encontrar o pessoal do transporte, eles estavam esperando por nós, porque o grupo que estava com a gente, né, que viajou com a gente, falou pro pessoal lá do transporte o que tinha acontecido, passaram um recado para eles, e aí eles ajudaram a gente, enfim, sabe, assim, tudo muito coordenado. Foi incrível, assim, sabe, muito providência ali o tempo todo, né? Eu agradeci a cada momento eu agradeci o que estava acontecendo. E aí chegamos na clínica, depois de 5 minutos eu fui atendida, a médica tirou, né, o tampão que tinha sido feito, e nossa, no que ela tentou abrir eu já senti muita dor no olho, caía assim, jorrava lágrima, não era uma lagriminha não, 2, sabe quando sai muito líquido? E aí ela pingou um colírio anestésico, que aí me deu um alívio, a dor parou, sabe? Ai, como é bom, nessa parte da medicina é maravilhosa. E aí ela conseguiu ver, né? Ela põe ali num aparador ali que tem, né? Não sei como é que chama, para apoiar o queixo, e aí ela põe a luz e fez o diagnóstico da úlcera. De fato, o meu olho estava ulcerado. Ela falou, a úlcera é uma ferida, né? E... Desculpa, tava entrando uma chamada aqui de novo. A úlcera é uma ferida e a gente vai ter que tratar dessa ferida. Fica tranquila que você não vai ter que tomar muita medicação, são só medicamentos tópicos, ou seja, no local. Então ela me deu 2 colírios, um de antibiótico e um outro para conforto, caso houvesse secura, né? E que era aquilo para mim passar, mas ela recomendou que eu ficasse pelo menos 24 horas com o tampão, sem passar nada, né? Só depois que eu tirasse o tampão é que era para começar com os colírios. Porque ela já tinha passado bastante coisa, ela pôs uma pomada, enfim, tudo pra curar aquela ferida e cicatrizar. Refez o tampão, aí fomos pra Capilla del Monte. A viagem foi bem desconfortável porque qualquer movimento do carro eu sentia muita dor no olho, parecia que dava uma pontada lá dentro. Mas chegamos, né? Após 2 horas, chegamos em Capilla del Monte, chegamos no hotel, a gente se acomodou no quarto. E eu passei 24 horas e mais outras 24 horas com um tampão no olho. Meu olho precisava descansar e eu senti isso muito forte. Então foram 2 dias direto com tampão, com outro olho fechado, sem conseguir enxergar nada. Agora vocês entendem por que meu marido teve que me acompanhar nessa viagem. Mas não foi só para isso, teve muito mais para ele, né? Ele teve muitos outros aprendizados durante o evento do Matias. Mas uma das fortes razões, com certeza, foi essa. Imagina se eu estivesse sozinha nessa viagem. Como que não teria sido muito mais difícil, né? E meu marido me ajudava em tudo, porque eu não estava enxergando nada. Então era para tomar banho, era para comer,
era para me movimentar, era para fazer tudo, eu dependia dele, né? Então foi assim, muito desafiador, mas o que eu quero trazer para vocês é, primeiro que nada, absolutamente nada acontece por acaso. Nem o fato de você pôr uns cílios é por acaso, né? Nem o fato de ser 1 em 1 milhão que teve uma reação alérgica à cola dos cílios, é óbvio que não é por acaso. Então, entre tantos aprendizados, entre tantas coisas que aconteceram, uma delas eu percebi muito fortemente, foi para mim e para o meu marido, para o nosso relacionamento, para nossa sintonia, o fato de eu precisar da ajuda dele, o fato de eu estar vulnerável, o fato de eu estar fragilizada, isso trouxe uma cura para nossa relação, né? A gente estava numa relação bem despolarizada, eu muito dominante e, sabe, querendo ali fazer tudo, e ele, por outro lado, num momento assim, bem de introspecção, de indecisão, sabe, não conseguindo tomar as decisões que eram necessárias tomar, enfim, a gente estava bem despolarizado. E isso que aconteceu foi uma repolarização, né? Então, o fato de eu precisar dele fortaleceu ele, né? Sendo dominante novamente e tomando a frente das coisas, se fortalecendo nisso, e eu me permitindo ser a que necessitava de ajuda, a frágil, a que não podia dar conta de tudo. Olha só que bonito, né? Isso me veio muito forte. E outra coisa também, gente, que foi incrível, porque quando eu fiquei as 48 horas com os olhos fechados, eu comecei a ver coisas que, com os olhos abertos, eu nunca teria visto. A primeira coisa que eu percebi é que não existe separação alguma entre realidade, entre o que a gente chama, né, de realidade e do que a gente entende que não é real, como, por exemplo, os sonhos, a imaginação ou a espiritualidade. Então, com os olhos totalmente fechados, o que acontecia? Eu ficava viajando entre essas dimensões o tempo inteiro. Então, eu acordava com os olhos fechados. Essa era uma parte bem difícil, acordar com o olho fechado era bem estranho. Nossa, eu queria abrir, mas eu não conseguia, era muito estranho. E quando eu via, tinha momentos que eu tava ouvindo, prestando atenção, mas eu também tava sonhando ao mesmo tempo. Era muito incrível, tipo, era tudo misturado, sabe? E teve uma hora que eu comecei a sonhar, eu tava acordada, mas eu comecei a sonhar e veio assim na minha tela mental um farol de carros acendendo. Só o farol assim. Aí acendeu e eu senti dor nesse olho. Entendem? Então, se eu senti dor nesse olho é porque foi real. Foi a minha imaginação? Foi. Foi algo que veio na minha tela mental? Foi. Mas nem por isso não significa que não seja real. Porque o meu olho doeu. Assim como se eu tivesse com ele aberto e um farol na minha frente brilhasse, assim, de uma forma repentina. Então, o que é real na verdade? Tudo é real. Inclusive os nossos sonhos, os nossos pensamentos e a nossa imaginação. Então deixa essa reflexão aí pra vocês, foi muito incrível. E teve um outro momento também que eu achei, nossa, demais, que foi, esse foi um sonho, acho que eu tava deitada na cama descansando e aí me veio esse sonho, que na verdade não é bem um sonho, foi uma visão. Eu vi uma mão, como se fosse de um ET, era uma mão esverdeada mesmo, sabe esses ETs que a gente vê assim, em desenhos, né, em filmes? Os dedos eram bem longos, com uma bolinha no final, bem longos assim, e essa mão fazia assim, em cima do meu globo ocular, eu só via o meu olho ali, aquela bolinha branca, né, e ele fazendo assim, como se ele energizasse ou depositasse algum fluido energético ali através das mãos. E eu vi essa mão fazendo isso, e aí em seguida mudava a cena e as duas mãos do ET me mostravam o meu globo ocular, ele estava na mão dele. E ele me mostrava, tipo, olha, e o globo ocular lisinho, branquinho, como se fosse um ovinho, assim, sabe? Sem nada. Era como se ele mostrasse, ó,
vai ficar assim, vai ficar bom, confia. E aí eu achei aquilo muito incrível, e a gente tava na terra dos ETs, dos avistamentos OVNIs, né? Eu falei, caramba, então com certeza um ETzinho veio aqui e me ajudou na cura dos meus olhos. Não curou imediatamente, mas 2 dias depois, que foram exatamente 2 dias antes do evento do Matias começar, pela noite, né, do dia antes, né, do evento, eu consegui abrir o meu olho esquerdo e ficar com ele aberto, porque foi bem gradativo, né? Um dia antes desse, eu já conseguia abrir, mas eu ficava assim e já fechava, porque lacrimejava muito, incomodava. Eu ficava um pouquinho, aí fechava, ficava um pouquinho e fechava. Nesse dia seguinte, pela noite, eu comecei a ficar com ele aberto e quando eu vi, ele estava aberto ainda e não estava me incomodando. Eu olhei para o André e falei, André, tô conseguindo ficar com ele aberto. E foi assim até o final do dia, gente. Até o final daquela noite ele ficou abertinho e eu não senti mais incômodo nenhum. Não estava enxergando nada, mas pelo menos desconforto já não tinha mais. Não sentia mais pontada, não sentia mais nada. E aí, no dia seguinte, que era o dia 8, quando começaram as atividades do evento, eu consegui comparecer no evento e participei de todas as atividades do evento do Matias, gente. Eu já estava nova, o olho não chorava mais, não incomodava mais nada. Apesar de eu não enxergar nada ainda, mas pelo menos não tinha mais desconforto. Então foi cronometrado certinho, justamente para o começo do evento. Na verdade, o evento começou no dia 7, né, um dia antes, mas foi um batismo num riozinho de um parque, né, onde esse evento seria. Então, Matias falou, né, algumas coisas muito lindas para abertura e a gente fizeram, né, como se fosse um batismo. Mas eu não pude ir porque o olho ainda não estava legal. No dia seguinte é que iam começar as atividades mesmo, né, com os grupos, com as letras, as emoções, que tem várias separações de grupos, e com o Matias também. Então, no dia 8 eu já estava pronta e estava lá. Olha que incrível, gente. Bom, muitas coisas, né? Essa foi a aventura toda que aconteceu para ir para o evento do Matias. Mas o evento do Matias foi maravilhoso. Como eu disse para vocês, o trabalho era plantar na terra aquilo que a gente levantou na rede no Egito, né? Então, nós fizemos atividades com os coordenadores de cada grupo, foram centenas de grupos, cada grupo representando uma coisa. O nosso grupo era o emocional, tinha grupo físico, tinha grupo espiritual e tinham subdivisões. No grupo emocional tinham várias divisões por letras, né? O meu era o PH. E também cada pessoa representava um nodo terrestre, né? Um nodo planetário. Nodos planetários representam regiões do planeta, né? Tem países, tem ilhas. Então, o meu nodo era a ilha de Scrub Island, em Anguila. E aí a gente faz um trabalho focado nessa região do planeta. Então, o evento todo, cada um com a sua região, representando uma emoção, ou um espiritual, ou um físico, vai atuar de uma forma diferente e vai trazer, né, essa energia necessária para o planeta. Então foi incrível o trabalho do Matias, eu me emocionei em muitos momentos, quando ele dava as palestras, quando ele incorporava ali, né, incorporava entre aspas, mas trazia as mensagens dos seres que estão sempre com ele. Nossa, cada mensagem incrível, cada mensagem linda. E eu vou contar para vocês uma memória de vida passada que eu tive em uma das atividades que o Matias passou pra gente. No próximo vídeo eu conto para vocês, tá? Mas foi lindo o evento, emocionante. Nós chegamos num total de quase 4 mil pessoas nesse evento. Vou deixar umas fotos aqui para vocês no final, para vocês verem a energia linda que foi o Josoi 1111 de 2022. E é isso, gente. Queria contar para vocês sobre isso. Sim, sobre o meu marido. Ele também teve muitos despertares durante a viagem, então ele não foi somente para me ajudar com a questão da vista, mas como um despertar mesmo para ele. Esse evento foi incrível porque ele despertou muito a clarividência dele, ele via coisas acontecendo, as energias,
esses seres do Matias e me descreveu em detalhes, assim, coisas incríveis. E, assim, fiquei muito feliz por ele, porque isso foi um despertar que ele estava precisando, sabe? Pra vida dele, pra parte, assim, de propósito mesmo. Então, foi incrível, tanto pra mim quanto pra ele também. E é isso, meus queridos, esse que eu queria contar pra vocês, espero que vocês tenham gostado. E fiquem aqui pro próximo vídeo que eu vou contar sobre a regressão de vida passada que aconteceu lá no evento ao vivo com o Matias de Stefano. Um beijo então e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!